Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e a todos que nos ouvem nesta tarde. Quem vos fala é a irmã Ivaneide da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Quero deixar hoje uma meditação, uma reflexão da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 24, versos 28 até o número 32, que diz assim: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Até aqui, meus amados ouvintes da Palavra do Senhor, meus amados irmãos, esse acontecimento foi 3 dias após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 2 discípulos estavam voltando para casa, porque moravam nessa cidade, por nome de Emaús. Eles voltavam pelo caminho, lamentando, tristes, abatidos pelos acontecimentos. E nesse estado, o Senhor Jesus se aproximou deles. Mas a preocupação era tão grande, a tristeza era tão grande, que eles não conseguiram enxergar de quem estava caminhando com eles era o Senhor Jesus. Eles não conseguiram entender quem estava conversando com eles era o Senhor Jesus. É bem verdade que eles eram conhecedores do que as Escrituras já diziam a respeito do Mestre, que ele seria então morto, que ele seria crucificado, mas eles estavam tão abatidos, sem esperança. Com isso, não perceberam a presença do Senhor Jesus. O que eu quero dizer na mensagem de hoje? Que na hora do seu desespero, na hora das suas tristezas, angústias, muitas das vezes você não consegue enxergar quem está perto de você. É o Senhor Jesus. Momento mais difícil, a gente percebe que na angústia, que o Senhor Jesus não está conosco mediante a situação que estamos passando. Quem sabe, como a palavra, até mesmo com uma mensagem que você ouve nesse momento, é o próprio Jesus falando contigo na sua caminhada. Ele estava caminhando com os discípulos, mas eles não perceberam. A preocupação em reclamar, a preocupação de dizer da situação que estava acontecendo, era maior do que sentir a presença do Senhor Jesus. E eles o convidaram para entrar na sua casa, como se convidava normalmente alguém que se passava pela estrada e já se aproximava à noite, e era comum naquela época as pessoas assim fazerem. Mas eles não sabiam que estavam convidando para a sua casa o próprio Senhor Jesus. Entrando o Senhor Jesus, fez então algo que é peculiar dele. Mesmo só ele mesmo faz dessa forma. Ele orou ao Pai e partiu o pão. Naquele momento, os discípulos reconheceram. Sabe por quê? Eles olharam e disseram:
Só o mestre parte o pão desta maneira. Isso é algo especial dele. Só ele faz desta forma. O que eu quero dizer com isso? Que somente o Senhor Jesus sabe partir o pão da maneira correta. O pão da alegria, o pão do vigor, o pão da esperança, o pão de uma vida transformada na presença do Deus Todo-Poderoso. Somente o Senhor Jesus é que sabe agir dessa maneira, glória a Deus. Então, na mesma hora, o Senhor Jesus desapareceu da presença deles. E eles diziam uns aos outros: olha, será que o nosso coração não ardia quando pelo caminho ele conversava conosco e falava a respeito das Escrituras? Mas eles não conseguiram perceber a presença do Senhor Jesus. É na hora da sua tristeza, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, da sua aflição. Muitas das vezes você não tem conseguido perceber a presença do Senhor, mas nesse dia você possa sentir a presença do Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis que você venha atravessar. Com a presença do Senhor na sua vida, pedir que Ele seja o seu companheiro na sua caminhada. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus possa ser o nosso pão. Que muitas das vezes estamos tristes, abatidos, mas Ele é o pão que nos alegra. Pão que nos dá a alegria da salvação. É isto que eu quero dizer para vocês. Que Jesus, quando Ele está em um lugar, Ele faz a diferença nas nossas vidas. Nós sentimos a sua presença, nós sentimos o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, porque a sua presença, ela é maravilhosa, ela arde em nossos corações, assim como ardeu ali na vida, nos corações dos discípulos, quando eles perceberam que era Jesus na sua vida, que possamos perceber a presença do Senhor bem pertinho de nós. Às vezes pensamos que o Senhor está muito longe, mas Ele está bem pertinho e está ouvindo a sua oração, a sua petição e sabe que você está passando nesse momento. Que o Senhor Jesus venha te abençoar e venha te livrar de todo mal. Quero deixar esse louvor para você nesta tarde. Medite na letra deste hino. Dos discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluia. Esse Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, o abençoou. Partiu e deu-lhes, eles então o reconheceram.
cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.